Você já tentou vários tipos de dieta. Você já tentou a dieta do ovo, você já tentou a dieta low carb, você já tentou a cetogênica, você já tentou a dieta de frutas, você já fez a dieta dos sucos. Bem, você já fez todo tipo de dieta, você já começou a se alimentar com uma quantidade hipocalórica menor e ainda assim você não está vendo resultado. De repente você acaba desistindo até no meio do processo, você não consegue levar até o final. Só que isso está te prejudicando, está mexendo com a tua autoestima. Normalmente você está ficando o quê? Triste. As pessoas sabem, naquela brincadeirinha, mas te deixam triste. Olha, tá começando a aparecer esses pneus, hein? E essa blusa será que tá pequena? Melhor a gente pedir um GG, hein? Não é verdade? São umas brincadeiras às vezes tão sem graça, a gente até ri, né? Ri junto, brinca junto, mas mexe com a autoestima, deixa você triste, começa a te colocar numa situação que você não quer estar, não tem mais vontade de sair de casa, nenhuma roupa tá te fazendo bem, você verdadeiramente não tá se sentindo bonita. E às vezes não é só o peso não, tá? Às vezes seu peso está ok, mas você tá com dor, sabe? Às vezes você não tá conseguindo mexer sua mão, você não tá conseguindo mexer os seus joelhos, os seus pés, tem medo de comer. E as pessoas começam, ai, não dá pra sair com você. Verdade, você não come nada. Ai, a mãe não vai comer nada. Não adianta, ela não gosta. E aí você começa a ser até, de forma de brincadeira, né? Você começa a ser ridicularizada, você começa a rir ali no meio, mas você está se sentindo mal. É complicado, né? Porque a gente tenta verdadeiramente se envolver, a gente tenta verdadeiramente conseguir resultados. E às vezes você até conseguiu uma estratégia legal. Só que essa estratégia, ela começou a te afetar tanto que quando começou a aparecer resultados, você teve que parar. Porque às vezes o efeito colateral daquilo é muito maior. E aí você fala, gente, não tem como. Eu tô ficando fraca, tô quase desmaiando, tô me sentindo mal. Não está dando certo esse tipo de dieta pra mim. E aí você acaba desistindo. Tem algumas pessoas que começam a usar remédio. E o fato de elas usarem os remédios acaba aumentando o peso de uma forma tão significativa que elas acabam não tendo resultado eficaz. Quando que elas aumentam o peso? Não é quando está utilizando o remédio, é quando para de tomar remédio. Então, ela começa a tomar remédio e ela começa a emagrecer. Então, primeiro vamos falar dois tipos de fármacos. Ela começa a perder peso. Ela começou a perder peso, só que aí começou a desregular o sono, começou a ficar muito irritada, muito ansiosa, muito depressiva, começou a mexer na pressão arterial, tá mais hipertensa, nem era hipertensa, começou a ficar hipertensa. Então a pessoa fala o seguinte, nossa, esse remédio tá me fazendo mal. E verdadeiramente o remédio está fazendo mal. E aí você fala, não tem como eu utilizar esse remédio. Aí você para. Só que você utilizou ele para emagrecer. E aí veio aquele efeito rebote. E aí o que acontece? Você começa a aumentar. Tudo que você foi emagrecendo 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, muito rápido, aquilo começa 1,5 kg, 3 quilos, 4,5 kg, você começa a triplicar o que você tinha emagrecido. Você fala, Senhor, me ajuda, não sei o que fazer. Porque verdadeiramente você se sente perdida. Outras pessoas começaram a tomar remédios, não para emagrecer, o corpo estava ok, mas descobriu uma autoimune. E começou a tomar o remédio para autoimune, começou a doer tudo, né? Aí melhorou, aí tomou o remédio para autoimune, tinha uma artrite reumatoide, exemplo, ou uma fibromialgia, só que nesse remédio tem corticoide. E ela não sabia como o corticoide ia afetar a sua vida. E aí começa a aumentar o peso, começa a aumentar o peso, começa a aumentar o peso, e quando percebe, já está com peso muito elevado. Então, existem alguns problemas que a gente precisa estar organizando na nossa vida para conseguir um processo de emagrecimento eficaz e desinflamar o seu organismo também. Uma rotina saudável no processo de reeducação alimentar. E eu vou te falar qual estratégia que eu utilizo. Eu já utilizo essa estratégia há mais de 13 anos e eu vou estar aqui contando um pouquinho para você como é o meu processo, o meu dia a dia. Só que você vai combinar o seguinte, se você estiver gostando desse vídeo, você vai curtir. Curte esse vídeo. Vai fazer muito sentido, porque eu sei que eu tenho que trazer mais estratégias de mudanças alimentares para que você também consiga colocar na tua vida. Então, sim, eu, Nutri Vanessa Galdiano, vou estar te acompanhando aí. Eu sou nutricionista e fitoterapeuta e eu ajudo mulheres a desinflamarem o corpo, desinchar o corpo e viver sem dor através de um estilo de vida saudável, reorganizando a sua alimentação, fazendo uma verdadeira reeducação alimentar. E a estratégia é utilizando os remédios naturais, isso mesmo. Nós utilizamos a fitoterapia, que são o uso dos chás, dos shakes, dos sucos, dos shots, para conseguirmos essa verdadeira mudança. E, lógico, uma alimentação bem saudável. Hoje eu trouxe para vocês 4 dicas de como você deve organizar aí a sua cozinha de uma maneira bem legal para que você comece a dar o seu primeiro passo em busca da sua reeducação alimentar. Vou te pedir licença
eu tomar meu chá. Já estou tomando meu chá aqui e agora nós vamos começar a compartilhar com você justamente como eu consigo organizar o meu estilo de vida, o meu dia a dia e consigo organizar o estilo de vida e o dia a dia das minhas amigas DBB, colocando assim de uma forma muito prática, esse passo a passo saudável na vida delas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro você tem que entender que seu corpo é praticamente alimentação e água. O nosso corpo vai funcionar, aquilo que nós comemos e os líquidos que nós ingerimos faz o nosso corpo realmente entrar em atividade. E vários fatores externos, como atividade física, luz solar, o próprio descanso, o ar puro, fazem com que sejam ativos, né? Essa alimentação e essa água. E essa ativação vai fazer com que nossas proteínas, nossos hormônios, nosso metabolismo funcione e tenha um resultado eficaz. Ou seja, o nosso metabolismo vai funcionar de uma forma que nós desejamos. Se for emagrecimento, assim vamos emagrecer. Se for desinflamar o seu corpo, assim você vai desinflamar. Então vem comigo. Primeiro passo, você precisa ver os alimentos. Mas vem comigo, você tem que organizar a sua cozinha. Tem que ter uma organização bacana, onde você vê os alimentos saudáveis. Afinal de contas, nós somos aquilo que nós vemos. Então, verdadeiramente, se você vê alimento saudável, você vai o quê? Você vai comer o alimento saudável. Deixa eu contar uma experiência. Ontem eu cortei um melão e uma manga. Um melão todo e 2 mangas e deixei na mesa antes de sair de casa para os meus filhos, tá bom? Porque eu já sabia que o que se vê vai comer. E o mais velho não comeu na hora que viu. Saiu de casa e o mais novo acordou e comeu o alimento. E aí o mais velho voltou morrendo de fome e não tinha fruta. Ficou triste. Falou pra mim assim, mãe, a hora que eu cheguei em casa não tinha fruta porque o meu irmão comeu tudo. E eu, beleza, então se eles virem essas frutas organizadas de uma maneira, ao invés de eu colocar o bolo no lugar, que ali poderia ter tranquilamente um bolo de chocolate, e ambos teriam comido bolo de chocolate, hoje eu fui lá e organizei, piquei o mamão, a maçã e a banana e fiz uma grande salada de frutas para eles. Os 2 comeram muito. Por quê? Porque o que vê, come. Então, ontem um reclamou que não tinha comido. Hoje eu aumentei a quantidade e eles acabaram com todas as frutas que foi no salada de fruta. O mesmo ocorre comigo, que antes de eles começarem, antes dos meus filhos começarem a comer esses alimentos saudáveis, eu comia. E eu distribuía banana, maçã, mamão na bancada, fechadinhos, lógico, não picados ali, mas onde eu via para saber as frutas que eu tenho em casa. Então, se eu fico com fome, ao invés de eu ir atacar um pão, ao invés de eu ir atacar uma bolacha, o que eu vou comer primeiro? As frutas. E nisso, as pessoas que estão ao seu redor também vão vendo aquela sua mudança. Então, vem aí a segunda orientação. A dieta é sua, não da casa. Deixa a gaveta de guloseimas para eles. Mas então eu vou incentivar meus filhos a comerem guloseimas? Não. O que eu quero dizer é que você não vai abrir a gaveta de guloseimas ou o armário de guloseimas. E eles vão perceber isso, que você não vai comer, tá bom? E, logicamente, essa quantidade de guloseimas vai diminuir com o passar do tempo, porque você vai começar a comer alimentos saudáveis e, ao invés de você vir com um discurso sobre uma alimentação saudável, as suas ações vão falar muito mais alto. E aí, de repente, os seus filhos, o seu esposo, as pessoas que estão ao seu redor vão querer também se alimentar de uma forma saudável, não porque você falou, mas porque você agiu. E cuidando da sua dieta, você automaticamente vai cuidar da dieta de quem está ao seu lado. Terceiro passo, muito importante. Deixe ali visível sementes como linhaça, chia, gergelim. Preferência, triture até a linhaça que você vai ter mais benefícios. É lógico que você não vai triturar essa linhaça pro ano todo, só uma quantidade para 15 dias. Depois você vai ali e repõe. Mas beleza, deixa ali a linhaça, chia, gergelim. Quando você for fazer o seu prato de comida, você vai fazer o seguinte, fez o arroz e o feijão, você pega essa sementinha e joga uma colher de sopa por cima ali do seu alimento. O fato de você colocar semente por cima daquele alimento vai te dar uma maior saciedade. E é uma estratégia de você aumentar a quantidade de vitaminas e principalmente de ômega 3 alfa, ácido alfa-linoleico, que tem muito na linhaça, tem na chia e no gergelim também, uma quantidade menor, sem você perceber. Só que você não vai ficar colocando o queijo ralado por cima. Você vai colocar a linhaça, isso mesmo, ou a chia ou o gergelim. Quem está ao seu redor, lembra lá que aquilo que nós vemos, nós comemos e também nós agimos e mudamos porque outras pessoas mudaram. Então, ao seu redor vai falar, mãe, por que você está colocando a linhaça por cima da comida? Porque me dá saciedade. É muito ômega 3. E o ômega 3 faz com que eu tenha uma atenção maior.
fortalece a minha memória e desinflama o meu corpo. E você pode ir falando outros benefícios do ômega 3 também. Depois vou deixar um vídeo aqui falando só dos benefícios do ômega 3. Então as pessoas vão começar a agir. E aquele seu cantinho saudável, ele vai acabar ampliando para a família. Mas não obrigue todo mundo a ir ali no cantinho saudável. Ou seja, não obrigue todo mundo a ir ali comer as suas sementes. Não obrigue todo mundo a entrar na sua dieta. Porque você vai fazer com que essa dieta se torne muito cansativa e difícil, tanto para você, quanto para as pessoas que estão ao seu redor. Então, não é isso que nós queremos, tá bom? Então, o primeiro passo é, você precisa ver os alimentos. O segundo passo é proibida, isso mesmo, um X aí de gavetas de guloseimas. Não é para você, não precisa proibir em casa, mas você não vai comer. Terceiro passo, utilize sementes e deixe de uma forma estratégica, tá bom? Quarto passo, consuma mais verduras na sua alimentação. Então, coloque aí, por exemplo, metade do seu prato de verde, de hortaliças cruas. Para não ficar muito difícil, não precisa pensar que você tem que ter 4 tipos de cores de salada. Escolha 2. Então, hoje é alface, cenoura, cenoura. Coma com vontade. Se hoje for beterraba e couve, coma beterraba e couve. Se você preferir fazer uma salada de pepino com azeitona, pepino com azeitona. Não precisa ficar enchendo com muita salada. Uma estratégia muito bacana é você usar uma folha, tá? Você usa algum tipo de folha e algum tipo de tubérculo ali no caso, então você poderia usar uma cenoura, uma beterraba, e aí você consegue controlar também as calorias. Então não precisa fazer beterraba e cenoura, mas faz couve e cenoura, né? Faz alface e beterraba. Então você vai organizando dessa maneira. Então vamos lá, lembrando quais foram os primeiros 4 passos. Você vê o que você come. Proibida a gaveta de guloseimas. Distribua as sementes onde você possa utilizá-las para polvilhar sua refeição. Utilize hortaliças, mais 2 por refeição, de uma forma bem organizada, metade do seu prato, para que você possa consumir mesmo. E se você for usar algum tipo de tempero, utilize com muita moderação o azeite de oliva extra virgem, tá bom? E aí, no máximo, uma colher de sopa. Porque ele é super calórico, apesar de ser o melhor para a dieta. Então, você pode colocar o azeite junto com vinagre. Nutre, mas como que eu vou saber que é uma colher? Então, faça aquele tipo de salada bem específica, esprema um limão, pega uma colher de sopa, coloque ali o azeite, mistura nesse limão, coloca só um pouquinho de água e você vai fazer um caldinho mesmo, você vai fazer um molhinho. E aí, você vai pegar essa salada que já está organizada com uma colher de sopa de azeite, com um limão, com um pouquinho de água e vai temperar a sua salada. E você sabe exatamente a quantidade que você colocou no seu prato. Assim fica super fácil você conseguir organizar uma dieta de uma forma eficaz e iniciar o seu processo de reeducação alimentar. Assim, sem exagerar, afinal de contas, só para você entender, uma colher de sopa cheia de azeite de oliva tem em torno de 110 calorias. É sim bem calórico, tá bom? Então, nós precisamos cuidar com ele. Às vezes, sua dieta tá até organizada, mas você tá dando ali um banho de azeite porque você ouviu que o azeite fazia o quê? Bem para a saúde. Então, não é bem assim. Ele faz bem, mas tudo de forma moderada. E assim fica mais fácil e mais simples começar o seu processo de reeducação alimentar. Eu quero trazer aqui muitas orientações e dicas práticas, simples e fáceis de você começar a mudar. Se você colocar essas 5 dicas hoje no seu dia a dia, você já vai ver que vão ser verdadeiramente uma maneira muito fácil de você mudar. Então, o que eu vou pedir para você fazer também nesse momento? Você tá vendo aí os comentários? Coloque abaixo as 5 dicas, escreva mesmo essas 5 dicas e depois fale para mim se você gostou desse vídeo. Porque se você gostou de vídeos assim práticos, simples, onde eu utilizo essas estratégias com as minhas amigas do De Bem com a Balança, eu também vou trazer aqui para você. Falando nisso, deixa eu te contar, eu tenho um programa chamado De Bem com a Balança, isso mesmo, então segura essa. É um programa de reeducação alimentar que é super simples para você fazer e você vai ter uma liberdade de estar comigo lá, gravei para você e ainda tem uma rede de apoio de amigas e nós onde entramos nos grupos e ali conseguimos, sabe, uma falar com a outra, uma contribuir com a outra na dieta. É uma rede de apoio para que as pessoas possam ter a mesma língua que você, falar o mesmo que você, ter o mesmo objetivo. Querendo ou não, uma dieta precisa verdadeiramente se fortalecer. E é muito mais fácil nós nos fortalecermos quando nós estamos com pessoas com o mesmo objetivo. Mas não necessariamente tem que ser todos da sua casa. Às vezes você vai conseguir um conflito, porque ninguém quer começar uma dieta. Às vezes você está acima do peso, né? Então eles estão bem, eles não querem emagrecer, mas você quer. Ou às vezes você é uma pessoa que tem uma autoimune, então uma fibromialgia, um lúpus, gota,
uma artrite reumatoide. Não necessariamente a casa toda tem que mudar a sua alimentação. Então, se você precisa ter pessoas que pensem como você e te ajudem a criar estratégias que você não vai fugir ali do ambiente social, mas você vai saber fazer boas escolhas nesse ambiente social, vão fazer mais sentido. Aproveite essa rede de apoio, tá bom? E, logicamente, tá aqui na descrição, depois é só você ver ali o vídeo e se você curtir ou se você desejar ser uma amiga e tá pertinho de mim, uma amiga DBB, que é amiga do De Bem com a Balança. E, logicamente, se você gostou das 5 super dicas, não deixe de compartilhar com alguém. É sempre importante compartilhar com alguém, né? Afinal de contas, faz sentido nós fazermos o bem. Gostou? Então tudo bem. Então a gente vai conversar muito mais, tá? Um beijão da Nutri Vanessa Galdiano. Segue aqui o nosso canal e veja assista todas as lives e vídeos. Lembrando, eu tô aqui com você de segunda a sexta, às 3h07, te ensinando a fazer uma verdadeira reeducação alimentar. Beijão da Nutri e até mais.